Quando começará a sacudidura, o que significa? O que é sacudidura no meio do povo de Deus? Essas são perguntas que a palavra do Senhor responde. No livro de Amós, no capítulo 3, dos versos 8 a 10, nos diz o seguinte, resumindo: tudo que for para ser sacudido será, assim como o agricultor separa o joio do trigo, assim o Senhor fará. Agora a pergunta é, mas como? Como o Senhor vai fazer essa sacudidura ou esse chamado peneiramento? Primeiro, os escritores bíblicos usam a figura do agricultor. Não sei se você já viu o grão sendo peneirado, até o feijão que é arrancado junto com a palha e é peneirado diante do vento, e então o grão fica e a palha vai embora. O objetivo da sacudidura é exatamente esse: lançar fora a palha do meio do grão. O grão, ou trigo na Bíblia, representa os fiéis seguidores de Deus. E a palha significa os ímpios. Mas quem faz a sacudidura é Deus. Através de quê? Assim como na sacudidura, no peneiramento da agricultura, o vento leva a palha, assim também será em relação àqueles que são fiéis e infiéis. Ou seja, os fiéis permanecerão do lado de Deus, e os infiéis serão levados por ventos de doutrinas falsas, de teorias, de desânimo, porque não se apegaram à verdade, perseguição, sofrimento. E uma coisa importante, a sacudidura entre o povo de Deus já começou. Quantas pessoas estão saindo diante das dificuldades da igreja e da presença de Deus? Mas ela vai se intensificar por ocasião da grande perseguição religiosa, que ocorrerá um pouquinho antes do fechamento da porta da graça. E a pergunta é, você está preparado para esse evento? Se prepare. Ou seja, o melhor, esteja preparado a cada dia. E o melhor preparo se dá mediante o estudo e a leitura da palavra de Deus. Não se esqueça. Quem estiver com a vida superficial, quando vier o primeiro vento de doutrina, será lançado fora. Assim como em Mateus, lá no capítulo 7, diz que aqueles que estão fundamentados sobre a areia, vindo a chuva, a tempestade e os rios, essa casa vai cair, que significa aqueles que estão plantados superficialmente, mas aqueles que estão enraizados na rocha, que é o Senhor Jesus, mesmo diante das dificuldades de pandemia, de pestilências, vão permanecer firmes diante de perseguição, não importa. Então lembre-se, para você permanecer firme, tem que estar solidificado na palavra de Deus, ok? É Deus quem faz o processo da sacudidura do peneiramento, de tirar a palha do meio do trigo. Segundo, os justos são trigo. O trigo permanece junto com a palha na igreja, mas um dia a palha sairá. E quem são a palha? São os ímpios. Os ímpios representam a palha. Portanto, nós temos que ter segurança de que Deus, ele dirige o processo. Ele que está à frente. Segundo, que os justos, eles representam o trigo e os ímpios são a palha. Quando baterem os ventos das dificuldades, aí com certeza aqueles que forem cristãos superficiais irão sair da igreja como a palha sai da peneira, ou como a palha tirada na hora do peneiramento, na hora da sacudidura. Então que nós possamos entender esses três aspectos. Deus dirige o processo, os justos são o trigo e os ímpios são a palha, que um dia sairão da igreja. Isso é bom que fique muito claro. Uma outra coisa que tem que ficar clara é a seguinte: Deus, ele cuida do grão, ele tem cuidado do grão. Então, ninguém deve se preocupar, porque Deus é quem está cuidando, e no momento certo, ele vai operar a obra de limpeza e purificação. Devemos ficar tranquilos em relação a isso.
não devemos nos desesperar. Agora, devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Firmes, mesmo convivendo com a palha. Bem, porque a gente não sabe quem é grão e quem é palha. Só Deus sabe, Ele que pode fazer o processo de sacudidura. É bom ficar isso muito claro. E um outro aspecto é em relação aos textos bíblicos. Só fazendo uma correção, no início falamos que era Amós 3, é Amós 9, versos 8 a 10. Você pode anotar esses textos aí, que todos eles falam sobre a sacudidura do povo de Deus ou sobre o peneiramento, assim chamado também. Deus abençoe você, sua família, se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem de esperança. Mais uma vez, que a bênção do Senhor esteja com você. É o nosso desejo, nossa oração, em nome do Senhor, e até a próxima.